doutor? Bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Márcio. E aí, doutor Fraga? Tudo na paz? Bem? Tudo bom, doutor? Bem, Tem mais alguém? Teria a Lígia, mas ela tem audiência, a Cláudia veio, porque é do escritório. E o Lívia também tinha uma reunião na Petrobras, 9 horas, que eu não ia conseguir. Não vem, então. Não, Ele Lívia ia tem tentar as três vir. aqui. Lívia ia tentar vir, mas provavelmente ia chegar mais tarde. Perdão, Juliana Nájila. Nájila. Cláudia. Deixa eu começar falando a respeito dos quadrinhos. Sim. A gente tentou procurar, a Nájila até veio hoje, porque ela já conhece o processo há muito tempo, e ela trouxe uma informação que os quadrinhos desistiram no início. Não, eu é o seguinte, na ocasião que nós estávamos tentando reunir todos para a gente chegar a um denominador comum, nós procuramos Werneck, Cotrim, procuramos o Mário Jorge. A única pessoa que nós, naquela ocasião, nós vimos, isso estou falando década de 90, né? Nós não conseguimos, o contato foi com a filha do Mário Jorge, que posteriormente ela veio para os autos. O Cotrim, eu estive com ela pessoalmente, com a filha do Cotrim. Ela disse que eles já haviam feito um acordo e que não tinha interesse, mas que de qualquer forma ia estudar, ia ver, e passou para o genro dela, que era um psiquiatra. É a procuração que tem de 79. Nós chegamos, conversei com o genro dela, ele esteve no meu escritório e eles disseram que não tinham interesse porque eles já haviam feito um acordo, já haviam recebido o que eles tinham de direito de receber nos autos. Então, por isso que não tem nada deles de cá para cá. Simplesmente por isso, que eles receberam já na época lá, inclusive terras, se eu não me engano, Santa Catarina. Santa Catarina. O filho dele, o Hernani Cotrim, foi diretor da Barro Branco anos, porque meu tio trabalhava lá e a gente O conhecia. doutor Iber chegou. E nessa ocasião, nós fizemos reunião com o Camarino e com o Dr. Milton, Boa. Vai. lá na Nora Laje, na Graça Aranha. Bom dia, Michel. Tudo bem? Tudo bom, doutor Iber? Doutora Mário, São José. Então, acho que Cotrim, Mas não tem. formalmente não houve nenhum documento, então. Aí eu não sei. Mas Aí também quem não pode há nenhum informar documento formal dentro dos autos, né? Dentro dos autos, não havendo como se ele tivesse ainda o direito. A gente precisa da quitação dele. A última manifestação deles é de 97. Instituindo advogados novos. Essa aqui. Exatamente o nome do Newton Cotrim. Depois teve um Representado pelo Fabião, não. Cotrim, não. Não, Cotrim é aquele que nunca mais a gente viu, nunca mais pensou. já era o escritório da Silvia. Desapareceu. Nós vamos ter que buscar de novo, porque não. E o Cotrim, qual é o nome que tá aí? É da Marcela? Quem é advogada? É, Suzana, né? Suzana. É do escritório da Marcela. Do escritório da Marcela era de quem? Não, é dos sobrinhos, né? Sana Kleber do escritório da Engão deu uma enlace Brandão. Em 94. 97. 97. 97. Então, foi o período que a gente fez contato e demonstraram depois de. Não tinha interesse em dar prosseguimento. Mas o que diz? Qual o tema da petição? Eu posso dar uma explanação seguinte. Ele foi diretor da Companhia Carbono Barro Branco, em Santa Catarina, Lauro Miller. Foi muitos anos lá. Eu acredito que foi feito o acordo dessa maneira e o outro estava em Barra Mansa. Mas o mais importante é o que eles pensam em fazer. O que vocês têm alguma ideia para fazer com o Cotrim realmente depositar em juízo? A ideia é trazê-los para o acordo para que a gente possa implementar o acordo até o fim. Tá certo? Vai ser exatamente encerrar o inventário. Mas, doutor, veja bem,
isso aí acaba prejudicando a gente, né? Porque a gente tem que esperar achar o COTEM. Veja, Renato, a gente está imaginando um acordo em etapas, certo? Essa vai ser a última etapa. Ok. Né? Quer dizer, a gente tem falado aí de imóveis que foram cedidos pela Gabriela, certo? Na verdade, esses imóveis ainda estão em nome de Henrique Lage, certo? Então, para a gente fazer essa transferência, isso tem que ser feito no inventário, certo? Então, essa é a última etapa, o que não impede que a gente tenha etapas anteriores. Ok. Certo? Quer dizer, como a gente vem falando, do nosso lado, quer dizer, existe a disposição de fazer pagamentos em dinheiro, certo? Também fazer a transferência ou a venda daqueles imóveis que foram já oferecidos na segunda vara. Quer dizer, só que para isso a gente tem que encerrar a disputa na segunda vara, porque esses imóveis eles estão em nome do Francisco, quer dizer, do espólio do Francisco. A gente até não conseguiria fazer essa transferência enquanto tiver ainda aquela cautelar. Então, quer dizer, nós estamos aqui pensando e bolando a engenharia da coisa, né? Mas, Juliana, ainda não havíamos conversado com o Lívia. Nós entramos nesse caso tem pouco mais de um ano, né? E, enfim, desde o início a gente teve contato com vocês, né? Os primeiros contatos foram com o Kilder, né? Que, enfim, com o qual eu vim mantendo contato até agora também recentemente. Eu cheguei a falar até com o Luciano Viana, pouco depois da gente ter entrado no caso. Na época eu falei com ele, olha, Luciano, eu conheço o Luciano, no escritório lá do Ivan, a gente está entrando agora, a gente não tem nem ideia formada, né, sobre o hipocado. A gente vai precisar de um tempo para analisar e entender, né? E como, enfim, é uma história muito longa, a gente evidentemente ia precisar de muito tempo. Então, nesse pouco mais de um ano, a gente veio analisando, né, entendendo toda a história que se passou, e chegamos à conclusão de que o Eugênio, né, todos os familiares Lage, na verdade, que eles não têm mais nada. Eles já receberam. Eu desde o início falei com o Luciano, eu já fiz várias reuniões com o Luciano e disse para ele, Luciano, vocês não têm direito. Inclusive eu falei por várias vezes nos autos. Vocês já receberam, e consta nos autos isso, receberam da Gabriela. Eles fizeram a e receberam de novo, né? Eles fizeram uma transação receita. E o que eles vêm alegando, tá certo? Inclusive nos recursos da segunda vara, né, originário da cautelar da segunda vara, eles alegam que eles não receberam o que foi estabelecido na transação, tá certo? Muito bem, só que nós chegamos à prova de que eles receberam. Só que isso ainda não foi para os autos, mas irá, tá certo? Eu desde o início que eu estou nos autos, eu sempre aleguei e mostrei para o Luciano, ele já esteve no meu escritório também, e já mostrei para ele, mas eles não aceitavam, porque eles já eram os herdeiros dos sobrinhos, né? Porque, na verdade, a alegação dele é um pouco mais preciosa. A alegação é de que não existiria nos autos prova de que eles teriam recebido. Consta nos autos, está lá no início. Mas isso é uma posição já definitiva de vocês com relação à inexistência de qualquer possibilidade de acordo envolvendo... Veja, a nossa posição definitiva é de que a gente não tem dúvida de que eles não têm mais nada a receber. Tá certo? Porque, inclusive no laudo de 2005, que foi feito no inventário do Henrique, o perito disse, bom, os familiares Lage, eles só têm a receber um pedaço do que foi depositado, né, lá no precatório da União, eles só têm a receber um pedaço aqui que lhes cabe exatamente por força da transação. Acontece que nem isso eles têm a receber, certo? Porque pela documentação que a gente conseguiu levantar, tá certo? E que a gente vai apresentar, eles já receberam, porque eles receberam num segundo precatório, então eles receberam uma compensação, o que estava depositado, que caberia a eles do primeiro precatório, eles receberam no segundo precatório, receberam diretamente, tá certo? Então a gente tem a plena convicção
de que familiares Laje não tem mais nada a receber. Tá certo? E com isso, a gente tira da frente os 16,5, né, do Eugênio, e, na verdade, também um fantasma de 16,5, que seria do primo, do outro sobrinho do Henrique Vitor. Tá certo? Então, isso faz com que a gente consiga realmente estar conversando com vocês, quer dizer, com uma perspectiva de um acordo. Porque uma coisa é fazer um acordo, quer dizer, com os 4, incluindo o TRI, os 4 grupos, né, dos legatários de 2,5 cada um. Outra coisa seria a gente fazer um acordo e ainda tendo um problema para resolver, tá certo? De 16,5 mais 16,5. Então, parece-nos que agora a gente chegou num bom ponto, tá certo? Para exatamente tirar essa pretensão descabida do grupo do Eugênio, né? E afastar até o fantasma que seria do grupo do Henrique Vitor. Tá certo? Agora, para a gente cumprir todas as etapas e encerrar o inventário do Henrique, é que a gente precisa trazer o Cotrim. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. O senhor já tem pleno conhecimento do processo de inventário de Henrique Laje desde o início, sim, correto? Então a gente sabe, isso a gente sempre vem questionando e nunca nós obtivemos uma resposta. Houve uma ocasião lá que a dona Gabriela fez um acordo com o Catão, com a família Catão, que no caso era a dona Zila, né? Naquela ocasião fizeram uma partilha. Essa partilha veio ser anulada, como todas as outras partilhas foram anuladas, com base no recurso 30.008. Só que naquele momento que eles fizeram esse acordo, ficou reservado 10% do monte. Onde está esses 10% do monte? O senhor sabe dizer? Esses 10% existem reservas em várias empresas. Ah, são mais empresas. Porque isso não ficou claro. 10% dos bens comerciais, né? Inclusive essa reserva, lá naquela ocasião que a partilha foi julgada, pelo juiz de primeiro grau, ele que exige a reserva. Então ela foi formalizada nas companhias listadas, especificamente. Sim. Então, ela formalmente foi constituída naquelas companhias. Aquelas companhias que hoje a sua grande maioria não existe. Por isso que a pergunta foi essa, desses 10%, que o doutor Newton sempre colocava para a gente esses 10%. Doutor, mas você tem que dizer onde é que está esses 10%. Sim, mas é que a reserva, ela é formalmente constituída em ações de capital de determinadas companhias. Se você perseguir o que aconteceu com cada uma, você tem que ir pelos atos solitários de cada companhia. Não tem, assim, cabia quem fazer isso, por isso que a gente constituiu, requereu uma perícia, né? E no caso o perito, ele também não funcionou de acordo com a determinação judicial. Normal, né? Então, ele recebeu dele. Olha só. Essa perícia não terminou, infelizmente, ela se encontra. É igual a outra que não começou. Entendeu? É tudo assim, claro, não vamos entrar por esse mérito. Não é. Claro. Porque nós estamos procurando essas informações. E uma coisa que eu vou fazer uma pergunta que não sei se cabe. Era das empresas. Interessante que as empresas têm sócio de todo tipo, de todo nome. Mas mãe, presta atenção numa coisa, nós viemos aqui falar do acordo, né? Então vamos falar do acordo? Veja, nós não temos resposta. Para dizer hoje, eu também acho. A perícia deveria ter terminado assim, passado, mostrando isso ou aquilo outro. Nós não sabemos. Vamos falar do acordo que é melhor. Não temos todas as informações sobre o histórico da evolução do acervo comercial. Ninguém sabe. Nós estamos trabalhando nisso, mas nós não completamos esse trabalho. É Ninguém claro, nunca sabe, né? completado esse trabalho pode representar, se não houver acordo, completado esse trabalho, uma apresentação. Mas não estamos nesse momento. Então não adianta ficar fazendo essas perguntas. Não, sem problema. Nós temos que ser práticos, porque a ideia realmente é viabilizar um acordo. Doutor, então, curto prazo, qual foi a ideia? Prazo que seja consistente, que
seja correto, objetivo. Eu só querendo imaginar do ponto de vista procedimental no inventário, qual seria a ideia? Eu imagino que tem ambientes lá que eu não sei se já estão arrolados no inventário, né? Terras, que eu estou falando da parte dos imóveis. Na parte procedimental do acordo, nós também estamos estudando, agora que surgiu uma aproximação das propostas, né? Houve uma aproximação de o que um está pretendendo e o que o outro está pretendendo. Então nós estamos começando a pensar exatamente em como fazer, viabilizar. Mas ainda temos, eu acho, que definir direitinho qual é a proposta. O acordo vai ser assim, com isso, qual é o objeto. A partir do objeto, talvez a gente tenha mais condição de enxergar o procedimento. Por quê? Tem muitos imóveis que nossos clientes, nós não sabemos ainda as condições em que se encontram. Às vezes estão no registro de imóveis em nome do Henrique Lage. Todos estão, doutor, em nome de Henrique Lage. O que não está em nome de Henrique Lage são os alvarás conseguidos, sei lá como, sem partilha, por juiz arbitral. E o fora disso está tudo assim, ó, em nome de seu Henrique Lage. E tudo loteado, em nome de agropastoril, em nome de Nora Lage, entendeu? Eu sei, só que nós não sei se vai ser possível criar uma proposta de procedimento de desembaraçar esses imóveis. Não, mas eu nem quero, eu quero pegar os imóveis embaraçados. Você, ao pegar um imóvel embaraçado, você vai pegar um imóvel ocupado, já vendido, sem título, provavelmente com passivo, tanto tributário, uma série de coisas. Então, e tem todo uma eventualmente, nessas condições, pode haver uma possibilidade, do ponto de vista jurídico, de se efetuar a transmissão formalmente. Sim. Se o imóvel está cheio de dívidas, por exemplo, você não consegue levar ele a uma partilha. Sim, sim. Sem dúvida. Essa é uma questão que nós temos. Olha só, os imóveis têm débito no INCRA. Porque seu Henrique, eu posso falar? Por favor, Juliana. Todos os imóveis do seu Henrique Lage estão no INCRA. O seu Henrique Lage não comprava um lote de terra. Então, lote de terra você paga IPTU para a prefeitura. Agora, glebas de terra você paga o INCRA. Você não paga a prefeitura. Então, o custo do INCRA é desse tamanho, ó. E nem isso foi pago de nenhuma terra. E os loteamentos estão em cima delas. Então é uma coisa de maluco. Não tem como fazer negócio em 100 lotes em Cabo Frio ou em qualquer lugar. Ou pega tudo e arca com todo o problema, ou esquece da terra. Porque a terra ficou involuta. Nós temos em Cabo Frio 3 pedaços de terra de 800 mil metros quadrados cada um, 1.200.000 metros quadrados o outro, e o outro de 1.600.000, involuto, que não pode fazer nada. Porque os seus clientes foram lá e, desculpa a expressão, acabaram com a terra. Eu não tenho o que fazer. Então eu tenho que pegar a terra, o alvará está no nome de quem da terra? Está no nome dela? No nome da cliente dele? No nome do Werneck? Junta, vamos lá, prefeitura, fazer outro memorial, botar outra planta e organizar a coisa. É o que vai sobrar para a gente. Infelizmente, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho como negociar um lote, 2 lotes, porque todos os lotes que estão irregulares. Eu vejo as pessoas em Cabo Frio, tem 3 processos em cima da IAMB, cobrando lote. Todo dia aparece um, como em Santa Catarina, em cima da Hemacobras. O que eu vou fazer? Ou eu abraço o problema, ou então a gente vai brigar por mais 60 anos. No primeiro momento, havia a condição da gente já ter uma relação, Renato, você que participa mais. Eu já deixei com ele a relação. Relação de todos os novos, quais seriam? Não, veja, Renato, o que você nos deu na última conversa que a gente teve, aqui com o Máximo também, era uma cópia da escritura pela qual Gabriela transferiu imóveis a Francisco. Tá certo? Transferiu e não transferiu, né, doutor? Transferiu de palavra. Pois é. Uhum. Então, é esse documento. Nós estamos partindo desse documento, tá certo, para levantar, são 40 e poucos imóveis, é isso? É a situação de cada um. Né? Exatamente. Então,
esse levantamento que a gente está fazendo. Agora, evidentemente, não é um levantamento que a gente consiga fazer em uma semana. De um dia para o outro, lógico. Né? Então, eram 48, né? 48 áreas aqui. Então, esse levantamento está fazendo, como a gente conversou quando vocês estiveram aqui. Quer dizer, naturalmente, muitas dessas áreas aqui foram transferidas de um jeito ou de outro, foram ocupadas, enfim. Então, a resposta que nós temos é, da parte dos nossos clientes, ok, existe a concordância, a disposição em que tudo que der para salvar disso aqui, tá certo? A gente coloque no acordo como ficando para vocês, tá certo? Para o grupo, aqui, na verdade, aí tem que pensar qual vai ser a fórmula jurídica, tá certo? Os 4 grupos, vocês falaram até de constituir uma empresa, enfim. Positivo. Aí é uma questão de civil detalhe. Condomínio. Condomínio. Não, esse condomínio é para cada área, doutor Ivo. Agora, para todas as áreas, nós vamos ter que ter um grupo, uma empresa, uma SA. Depois disso, a etapa seguinte, né? Mas a princípio, de inventário, né? Para viabilizar, tem que ser através de cada um dos espólios, né? Se for cada um dos espólios separar as terras, o senhor... Não separar não, de condomínio. Então, móveis, objeto dessa escritura, estamos levantando o que tiver disponível, que puder ser transferido no inventário, e aí vai ter que ser no inventário, diretamente do nome do Henrique, para esses 4 grupos, ok, certo? Então, como o Iver está dizendo, pode-se fazer a transferência em condomínio e depois vocês organizam da melhor maneira que vocês entenderem. Muito bem. Além disso, como também já falamos, do nosso lado existe a disposição de se fazer a transferência dos imóveis que foram apresentados na cautelar da segunda vara, que são imóveis do Francisco Catão, que não tiveram origem em Henrique Lage. Nós apresentamos ano passado vários laudos de avaliação, na média era alguma coisa em torno aí de 15 milhões. 16 milhões, Isso há um ano, exatamente. São, enfim, 2 apartamentos aqui no Rio, uma casa em São Conrado, uma área em Teresópolis. 2 na praia de Botafogo, sendo uma cobertura, uma casa em São Conrado, exatamente, um sítio em Teresópolis. E se nós não tivermos interesse nisso, preferirmos o dinheiro? Bom, aí tem que ser feita a venda. Nós, inclusive, já pedimos autorização para a venda. Exatamente, para depositar. Está pendente de decisão, então isso pode ser vendido e o dinheiro revertido. Né? Certo? Só que para isso a gente precisa liberar realmente o andamento do inventário da segunda vara, que está preso por conta dessa cautelar. Mas esses bens estão livres de desembaraçados? Eles foram entrados do Francisco da primeira esposa dele. Todos eles estão partilhados. E mais os 8 milhões, não é isso? Então, na verdade, o que acontece? O inventário da Ângela e do Francisco foram paralisados. Então, não conseguiu fazer nem a passagem. Não tem a partilha. Não tem a partilha, porque, exatamente, é uma liminar impedindo o andamento. Mas eles estão livres de IPTU, os imóveis estão... Bom, e além disso, quer dizer, a parte em dinheiro seria... Quer dizer, a proposta é que seja de 8 milhões, quer dizer, 2 milhões para cada grupo, incluindo o Cotrim. Tá certo? E aí, mais uma vez, porque o Cotrim, porque a gente vai precisar do Cotrim para a etapa final, que vai ser o encerramento do inventário. Tá certo? E também, para a gente ter a etapa final, a gente vai ter que ter decisão no inventário, reconhecendo que o Eugênio não tem mais nada para receber, o que nos parece... não deva ser difícil, considerando essa documentação que a gente vai apresentar. Considerando o valor que a gente tem de média nesses imóveis, então a gente estaria falando de 16 milhões lá, então seriam mais 4 milhões para cada grupo. A gente estaria falando, se esses imóveis particulares forem revertidos em dinheiro, 6 milhões em dinheiro para cada um dos 4 grupos. E as terras? Qual o tempo para liberar esse dinheiro, esses imóveis? Bom, o
tempo, a gente não tem o domínio de tudo que tem que ser feito, certo? A gente vai ter que trazer o Cotrim, a gente vai ter que reunir todas as pessoas envolvidas. Então, por exemplo, a gente pode até já pensar aí nos grupos já fazerem procurações para um... Não teremos acordo. Não teremos acordo. Nós precisamos de 23 milhões para dividir. Eu sou contra botar o Cotrim, eu estou sendo bem claro. Primeiro, se foi pago, se eles receberam e disseram que saíram, estão habilitados aos autos, eles estão como nós nos autos? Sim. Do mesmo jeito? Mas como se a procuração que está lá é de 97? Não, tem uma agora de 97. Então pronto. Mas preste atenção numa coisa. Desculpe, ela é válida. Não, ela é válida, aspas. A procuração está no nome de quem? Sabe se a pessoa está viva? Está aqui, olha. Mas ela está viva? Mas ela está viva? O juiz vai perguntar, não tem como. Não, mas ele está vivo. O espólio que é o titular, da mesma forma que não precisa estar vivo para o espólio do Antônio Tavares de Leite. Mas entenda, você me desculpa, doutora, mas isso não foi um problema nosso. Então eu não posso ser envolvido nesse problema. Se o seu cliente pagou errado, não pegou recibo, não fez o que tinha que fazer, eu não posso fazer nada agora. Agora eu estou sendo prejudicado porque uma família desapareceu. Eu vou ser o Papai Noel de procurar ele no Brasil, no mundo, para falar, olha só, tem 6 milhões para você lá na quarta vara. Não, eles não estão desaparecidos, eles estão nos autos com advogados constituídos, certo? Mas por que eles não estão aqui então, doutor? Eles já deviam estar aqui, sentados, prontos para assinar o acordo. Veja, se nós formos procurá-los, tá certo? É uma coisa. Se vocês procurarem... Doutor, o senhor vai me pagar mais para eu trabalhar para vocês? Não é isso. Então... É viabilizar o acordo. Não. Nós podemos procurar, nós podemos. Doutor, eu acho que tem que partir de vocês, não é da gente. A facilidade de ver pelo computador o escritório. Mas esse escritório nem é desconhecido, é um escritório conhecido. Gente. É. Vocês telefonaram para eles? Isso não é papel nosso, doutora. Não é isso, eu Mas eu estou dizendo que eu Você acha que a gente está empurrando o trabalho para vocês, Renato? Você Acho. Uma pena, mas a gente vai ligar, eu ligo agora na tua frente para vocês. Então, por favor, entenda. A lógica é que vocês têm muito mais chance de pegar esse documento deles do que nós. Por quê? Porque se eles de fato... É o mesmo interesse. Juliana, você quer trabalhar nisso então? Quer ir atrás do Cotrim? Procurar não mandou, não tem problema nenhum. Mas é isso que eu estou falando. Eu, nessa ocasião, eu procurei ele. Eu não concordo. Eu sou claro, eu não concordo. Nessa época eu procurei ele. Doutora, eu não concordo. Isso aí não é problema meu. Eu não vou atrás de um problema. Não na mesa, gente. Entendeu? Eu não entendi por que eles continuaram aí. Isso não é óbice. Isso a gente nunca colocou como óbice, está atrasado. Mas já está atrasando. Eu estou há 73 anos esperando minha indenização. Eu vou esperar mais quanto tempo agora por causa do Cotrim? Eu, se possível, eu quero receber isso amanhã. Pô. Sem o Cotrim, Renato, a gente não resolve a etapa última. Mas, doutor, eu não posso ter esse problema. Esse problema quem gerou por não ser... Estamos buscando a solução. E nós estamos buscando também. Para a gente ter a etapa final dos imóveis, a gente tem que ter todos os herdeiros. Dá uma ligada para o escritório agora. Claro. Se eles não têm tanto interesse na causa e tal, melhor. Se nós formos procurá-los, os olhos deles provavelmente vão ficar desse tamanho. Se vocês forem procurá-los para trazerem para um grupo na busca de solução, talvez... Doutora, eu não vou ligar para ninguém, eu não vou agregar problema a mim. Eu não vou agregar problema a mim. Eu sei que não é essa a proposta de vocês de acordo, nem eu estou propondo isso, mas tem uma lógica. O acordo ou é um dinheiro que sai, que aparece na mão de vocês, vindo de imóveis desembaraçados como nós temos, de Francisco Catão, que levam quanto tempo para vir para minha mão? Relativamente fácil de você formalizar e resolver. O acordo significa ficar correndo atrás de todos esses imóveis espalhados, e, enfim. Essa segunda alternativa, que na verdade pode contemplar as duas coisas,
que é o que vocês estão propondo, isso envolve os outros inteiros. Simplesmente isso. Não tem como você receber nada sem o Cotrim receber também. Que esteja vinculado a Henrique Laje. Isso é uma lógica. Juliana, por favor, minha advogada, isso não é problema meu. Então eu não vou atrás de problema para mim. Não é isso. Não, Renato. Até eu me proponho, E se vocês não acharem, o problema continua do nosso lado, hein? Lembrem disso, hein? Não, achar, veja bem, Renato, achar, vai achar. Até que eu estive na residência dela, da filha do Cotrim. Né? Você não está entendendo o seguinte, Renato. Não sei nem se ela está viva. Juliana, Não, só deixa eu te não entra na minha cabeça isso. Eu, quando tenho que pagar alguém, eu vou lá e pago. Acabou. Se eu paguei errado, eu pago 2 vezes. Mas eu estou dizendo, Acabou. Não é isso. eles não tiveram. Não é difícil. Eu estive na residência dela, depois eles vieram no meu escritório. São pessoas que advogam até hoje. O Cotrim vai ser um empecilho para a gente receber. Olha só. A gente não vai autorizar dividir. Renato, olha só, isso é um assunto jurídico. O juiz não vai autorizar dividir bens no inventário com o nome do Henrique Laje sem tiver autorização, uma assinatura do Cotrim. E o que eu tenho a ver com isso? Então, mas Eu sou da família do Cotrim? Mas eu não tenho nada. Peraí, gente, pelo amor de Deus, gente. Vocês têm que entender uma coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não posso ficar com essa pendência do Cotrim para resolver minha vida. Então você pode vender os direitos e sair do inventário por um preço. Então, não pode estar nesse preço algum bem do Henrique Laje. Você entendeu a lógica? Entendo a dinâmica. Vinculado ao Cotrim, se você vender por um valor, receber esse valor e dar tchau para todo mundo. Acho que é isso que você aí quer, sim, aí você tem não, isso já foi proposto, mas não é o que eles querem. Eles querem encerrar o processo. Não, olha só. E para encerrar o processo tem que ter o Cotrim. Vai ter uma briga com o Eugênio ainda. Nós não temos hoje uma conversa, uma aproximação nessa linha. Pelo que eu entendi. Para pagar um valor para cada grupo sair, não existe proposta ainda. O que houve de proposta que aproximou foi pagar um valor em dinheiro, em torno de 2 milhões, não dependem da pagar o produto da venda de determinados que estão 2 milhões, com o que a gente tem para pagar de advogado, eu vou vender picolé lá no trem. Então, doutor, entenda, eu não posso ficar aguardando vender os imóveis que estão lá para obter os 23 milhões propostos no acordo. Se eu tivesse uma maleta de 23 milhões aqui na minha frente, estava todo mundo assinando um acordo para partiria para uma segunda etapa. Eu ainda tenho que assinar, liberar imóveis que estão presos lá na segunda vara, sob uma cautelar. Eu vou ter que vender os imóveis, eu vou ter que perder alguma coisa para vender os imóveis rápido. Isso não é um acordo. Eu só estou angariando problema para mim. Eu tenho que vender, ainda tenho que dar o dinheiro do Cotrim, que nem aqui está. Mas é com base nessa proposta que a gente está fazendo hoje, não é isso? A gente veio... Ajuda a gente, doutor. Vamos lá, Renato, na nossa última reunião, você e Máximo estavam presentes, o Mário e eu. Vocês começaram por esses imóveis aqui da escritura. Muito bem. Isso aqui não existe. Doutor, essa é a segunda fase. A primeira fase do dinheiro. Não, mas é um acordo. É um acordo. Como ele vai ser implementado é outra coisa. Se vocês vão receber o dinheiro na frente, depois, quando terminar o inventário, vão receber. É outra coisa. Isso é a engenharia do acordo. Essa proposta aqui, ela está vindo em cima a partir daquela nossa conversa. Então, o primeiro ponto da conversa foi esse aqui, os imóveis. Para isso a gente precisa do Cotrim. Agora, se você quiser uma outra proposta, esquecendo esses imóveis, doutor, a gente volta para o nosso preste atenção. E podemos pensar numa proposta. Não. Mas você quer receber o seu que sair? É isso que ele está falando. Eu sei, só que isso já foi proposto. E não foi aceito pelos clientes dele. Eu deixei uma proposta de pagar aos Tavares Leite. Por quê? Esses imóveis? Peraí, não, doutor. Olha só. Antes desses imóveis,
Eu deixei um papel com o senhor. Ah, eles querem 500 milhões. Não tem acordo. A minha família ou vem isso, ou para mim também não tem acordo. Eu estou pegando as terras porque eu acredito. A gente respondeu. Peraí, eu acredito que com as terras nós conseguiremos fazer alguma coisa. Temos uma parte em dinheiro, é uma parte em dinheiro e as terras. Mas eu não estou vendo parte em dinheiro aqui. Eu estou vendo 8 milhões para dar 2 milhões para cada família e 16 milhões quando a justiça liberar em imóveis. Então isso também para mim não interessa. Da mesma forma que 500 milhões para vocês não interessa pagar minha família, também... Não, não é impossível. Não é impossível. Não é impossível. Você proponha. Não, eu não vou propor nada. Eu não vou propor mais nada. Eu vim aqui hoje para ouvir a proposta de vocês. Vocês estão me passando uma proposta. Show. Então, 8 milhões e 16 milhões em imóveis presos na justiça, que vão demorar, quiçá, quanto tempo para serem liberados? Não vai demorar muito, porque vocês são os autores daquela medida. Certo? Vocês são os autores. Se a gente chegar lá e disser para eles, ó, temos aqui um acordo, é esse, tá certo? Precisamos liberar os imóveis. O judiciário nunca nos ajudou, então acho que não vai ser diferente agora. Mas nunca foi apresentado um acordo. Entendeu? Doutor, veja bem, eu sou muito claro, eu sou contra o acordo, não dito sozinho. Se fosse em dinheiro os 23 milhões, o acordo por mim estava fechado agora. Agora, 16 milhões em imóveis presos, torno a falar, pode ser que não demore, é uma coisa muito longe. Porque nós teremos 2 milhões para cada espólio, sem contar, só um minuto, paga, exatamente, ainda vou ter que administrar imóveis sem dinheiro. Eu estou falando de mais 4 velhinhas. Administrar imóveis sem dinheiro? Nós vamos ter que esperar para vender. Eu não, como é que está o imóvel, o senhor sabe? Não, ele está limpo, mas ele está pronto para eu chegar lá e vender, está reformado, sem dor. 3 laudos, a Júlio Bogoricim, todas as mais renomadas aqui para mostrar o imóvel da Posso dar uma opinião? Vocês têm a possibilidade de eventualmente um acordo de fixar um prazo para a liberação desse imóvel? A gente... Já começa a melhorar. E na verdade não vai depender da gente. Não depende da gente. Mas aí, se não for vendido, se não for liberado, eles pagam. Mas o inventário, é porque o negócio é um pouco diferente, é porque o que está segurando a venda desses imóveis é o inventário do Francisco. Não tem a ver com o inventário do Henrique. Então é na segunda vara, outro juiz. A gente não é misturando esses imóveis de lá com esses imóveis daqui. Não tem razão para esses imóveis não terem sido vendidos ainda, a não ser a demora da justiça, porque a gente fez um pedido há mais de 8 meses. A PGE já concordou, a PGE já concordou. O próprio juiz, numa decisão anterior, o Eduardo Alberto, já tinha dito que, em princípio, não haveria razões para se obstar. Agora, não sei por que essa não é feita. Esses imóveis foram colocados à disposição, a gente pediu para vender e depositar o crédito do juízo. E não foi feito venda. Mas olha só, a PGE já autorizou a venda, não? Já concordou. A nossa petição foi dizendo... Só falta o juiz mandar vender. Vamos pensar alto aqui. Eu entendo, Renato. Não, olha só, mas não concordando com uma questão... Aí a gente está... A gente está dizendo que entende que aquilo funciona para cobrir o laudo e vocês entendem que não. Mas a gente está discutindo um acordo. Não, sim, eu estou falando o seguinte, que a petição dos Werneck, eu estou sendo clara, a gente está tentando... nós impugnamos a questão de segurança do patrimônio a ser recebido, por quê? Até porque estava entrando na fase de perícia, para apurar aquela questão toda. Então, os Werneck, a petição foi... Mas, mais uma vez, a gente tem que lembrar, esses imóveis, a gente poderia não ter nem pedido a venda, porque eles não têm nada a ver com o inventário de Doutor, os seus clientes não têm a condição. 8 milhões já se tem dinheiro. Show. 6 meses para liberar os imóveis. Não liberou, eles pagam os 16 em dinheiro. Eles têm outros imóveis para empenhar no banco, para vender. Do Camarim eu peguei 6 imóveis dele vendendo em São Paulo. 6, inclusive a casa dele.
com 245 metros quadrados, 4 quartos. Não é possível. Nós não podemos ficar agregados a esperar. Não, as empresas nem falam nada. As empresas, ele recolhe. Ele tem outros bens. Eles têm outros bens que chegariam facilmente a 16 milhões de reais. Isso para eles não é nada. Não é nada. Então eu não vejo o porquê da dificuldade. Essa é uma visão. Não é uma visão. É a sua visão, Renato. Claro que é. Então tá bom. É a sua visão. Então tá bom. Essa não é a proposta que a gente chegou aqui hoje a discutir. Não sei te responder se eles conseguem esse compromisso. Não sei. Nós temos que trabalhar em cima de um compromisso financeiro do lado de cá. Entendeu? E o compromisso financeiro que nós temos são famílias e advogados. Eu não posso resolver isso com 8 milhões de reais. Eu não posso esperar a boa vontade do judiciário, do juiz, que tem 6 mil processos por mês para assinar, que ele vai assinar o meu na frente. Não, mas é diferente, assim. Não, é diferente, doutor, mas é demorado. Não, mas você chegar e realmente fazer um acordo com todas as partes desse processo envolvidas e despachar a petição é totalmente diferente. Então, assim, as partes têm de ir direto ao juiz, porque ele vai se livrar de um processo. Nada mais cabelo disso. Nada agrada mais a um juiz do que um acordo. Olha, e assim, eu entendo. Por isso que a gente tem poderia que ter vendido para esse fazer imóvel, um mas não acordo tem que como, porque resolva tem uma liminar bloqueada. Eu sei disso. Eu sei disso. Mas foi só isso que você procurou. Dificuldade agora está como? Está todo mundo assim. Nós estamos assim, precisando de dinheiro, e vocês estão assim porque a coisa está apertando. Entendeu? E daqui a pouco vai chegar um ponto que não tem mais o que segurar. Eu acho que não precisa chegar a isso. Fazer um monte de ofícios judiciais para poder chegar a alguma realidade em matéria de registro de imóveis aí nesses lugares todos. Então, um acordo pouco concreto, porque aquilo que é imóvel, que você enxerga que está fácil do juiz do inventário de Henrique Lage, pelo menos mandar um alvará para um registro de imóveis, fazer uma transferência, a gente deve colocar no nosso acordo. Mas o acordo tem que ser assim, um acordo que tenha uma cláusula em aberto, uma coisa assim, vai criar dificuldade depois. Doutora, como ele está falando que não satisfaz esse valor, não há condições de melhorar o valor em dinheiro para se chegar a um denominador comum? De repente, ele tem que falar com os clientes. Mas ao mesmo tempo, acho que também passa por essa questão dos prazos para a venda dos imóveis. Venda dos imóveis ou complementação. Acho que discutir também em cima desse prazo. Vamos fazer uns cálculos aí em relação melhorar, assim, mais uma vez, a gente veio aqui, porque qual foi a informação que a gente tinha? De que essa proposta era uma proposta viável. Né? Mas o tempo inteiro foi passado para a gente que se não houvesse, ainda bem que veio todo mundo, porque o que foi passado para a gente é que se não houvesse os imóveis, teria-se o dinheiro todo, os 23 milhões. Foi por isso que todo mundo veio aqui. Não, peraí. 15 mais 8. Como assim? Foi dito que seriam os bens da medida cautelar mais 8, que daria totalizar. Juliana, mas eu fui claro. Tanto que eu perguntei para ele, pro Fraga, a gente vende os imóveis ou vocês vendem? Aí você falou, tanto faz. Não faz. Aí eu falei, eu prefiro que vocês vendam. Entendeu? Eles venham o dinheiro para a nossa mão. Eles venham o dinheiro para a nossa mão. Como? Pode falar, doutora. Despachar direto com ele, pedir. Um acordo. A gente fazendo E eles dariam Não, você concordou? com os 23? Não, da forma que ela falou. Com os 23 milhões eu concordei. O tempo inteiro eu falei para ela, em dinheiro. Em dinheiro. Mas ninguém está falando que vocês vão ter que vender imóvel. Ninguém está Não, agora é o prazo para a gente receber isso. Quem está Eu lá, não posso garantir. eu acho que a gente pode. Os bens que estão disponíveis para eles são esses bens que já foram pediu dentro uma audiência. Então o acordo, o proposto por vocês são 8 milhões